O que está em jogo com a proposta de emenda à Constituição, que vem sendo chamada de PEC dos auxílios? Essa PEC propõe usar cerca de 41 bilhões dos cofres públicos para aumentar benefícios pagos pelo governo federal meses antes aí da eleição, o que é proibido pela legislação. Para repercutir a PEC do auxílios, ou também a PEC kamikaze, como muitos já vêm falando, a gente conversa agora com a Eleonora de Lucena, que é jornalista e editora do site Tutameia. Olá, Eleonora, tudo bem? Prazer falar contigo, seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer poder estar falando com vocês da TVT. Maravilha. E essa nossa troca de experiência é muito válida e tentar esclarecer para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, Eleonora, de tudo isso que vem acontecendo em Brasília e agora com essa PEC dos auxílios ou a PEC kamikaze. Eleonora, 41 bilhões de reais, assim, para fazer o que bem querer em momento eleitoral. Eu queria te ouvir sobre isso. Então, tem gente que chama de PEC kamikaze, bondades, bilhões, eleitoral, desespero. Mas, na verdade, como disse o Jânio de Freitas, é a PEC da ladroagem que está sendo discutida no Congresso Nacional, infelizmente. Quer dizer, foi criada uma emenda constitucional, já aprovada no Senado, agora está em discussão na Câmara, de simplesmente rasgar a Constituição, né, rasgar as regras eleitorais e fazer um auxílio Bolsonaro na veia, direto, né? Esse estado de emergência que estabelece a PEC é absolutamente surreal, fictício, quer dizer, o Brasil passou por vários momentos, isso nunca foi levantado, quer dizer, um estado de emergência que vale até dezembro, quer dizer, é escrachado, né, um golpe eleitoral que o Bolsonaro e enfim, a sua equipe, os seus adeptos estão fazendo no Congresso Nacional para colocar esses gastos absolutamente inconstitucionais a 90 dias das eleições, quer dizer, não existe. Isso é coisa que cheira, a gente estava brincando aqui nos também, cheira a política da República Velha, né? Se trocava voto e chama para o churrasco, é absolutamente absurda essa PEC da ladroagem que está sendo discutida no Congresso. E um procedimento absolutamente anormal, né? Se fosse seguir todos os trâmites na Câmara, a discussão deveria durar 4 meses. Mas vocês viram o que está acontecendo na semana passada. Teve uma sessão na Câmara que durou 1 minuto para contar como sessão para a validação da votação subsequente. Quer dizer, é absurdo o que está acontecendo no Congresso Nacional e, infelizmente, parcelas da oposição estão sendo levadas de roldão na aprovação dessas medidas que mostram o desespero de Bolsonaro, né, a situação nas pesquisas eleitorais, e que espero que a Câmara possa questionar isso, travar isso. É improvável, né, mas a questão do estado de emergência é absurda, né, e as medidas em que pese a necessidade da população, né, de ajuda, né, não é dessa forma que a solução dos problemas virá. Lembrando, Eleonora, que a gente tem um estado de pobreza muito grande e de desemprego e de precariedade da vida das pessoas há muitos anos. Vamos contar aí 4 anos de governo Bolsonaro, chegando aí a 3 anos e meio agora, na verdade, né? Nós teríamos condições, o Congresso teria condição de implementar tal política há muito tempo atrás, né? Porque, de fato, a situação está grave há muito tempo, né? Então, isso, inclusive, é um elemento que a oposição está colocando por diversas vezes. Você bem disse aí agora que a oposição se coloca a favor de votar essa PEC. E foi essa mesma oposição que, no início da pandemia, tentou emplacar um auxílio de R$600. Não teve êxito, porque os governistas diziam que não tinha dinheiro, mas agora tem dinheiro. Como é que é esse jogo? Agora o dinheiro apareceu?
É o jogo da ladroagem eleitoral, do golpe eleitoral, né? Porque, de fato, não, o Brasil, como saiu há poucos dias, né, voltou de novo ao mapa da fome. A gente tem mais de 61 milhões de pessoas, né, em segurança alimentar. Esse dado da FAO é de 2019 e 2021. Vamos lembrar que entre 2014 e 2016, esse número estava em 37,5 milhões, quer dizer, saímos de 37,5 milhões de pessoas em insegurança alimentar para 61,3. A inflação a gente está vendo, está subindo, né, esses auxílios todos vão escoar pelo ralo, né, é uma medida totalmente eleitoreira, né, que despreza a Constituição e mostra essa situação do Bolsonaro. Ele está atacando em várias frentes. Ele percebe, né, que dentro do jogo eleitoral ele provavelmente vai perder, pelo menos isso que indicam as pesquisas, então ele tem estratégias em várias dimensões. Primeiro, ele tenta se descolar dessa crise. A inflação é por conta da guerra na Ucrânia, por conta do STF, ele sempre culpa outros pela responsabilidade dos problemas, né, que assolam o Brasil de uma forma tão dramática. Então, o Bolsonaro tenta se descolar e agora criar esse mundo de auxílios que de nenhuma maneira vai resolver os problemas do Brasil. Ele busca o eleitorado de renda mais baixa, são uns 20 milhões de pessoas que seriam atendidas por essas medidas, onde ele está em desvantagem. Então, ele faz esse discurso, né? Tem a questão do ICMS também, que ele conseguiu induzir os governadores a reduzir o ICMS, o que vai provocar, né, queda no financiamento para saúde e educação nos estados, tecnologia e ciência. Quer dizer, é uma medida que é uma medida danosa para a população, mas a importância que ele dá é para a bomba de gasolina. Então, ele quer a redução dos preços como uma forma para fazer uma vitrine, e veja só, há poucos dias ele lançou um decreto que obriga os postos de gasolina a colocar o preço antes da redução do ICMS e depois. Quer dizer, o que ele está fazendo é querendo transformar os postos de gasolina, né, em propaganda do governo Bolsonaro. Quer dizer, ele age em várias frentes, sempre atacando a democracia, sempre atacando o STF, o TSE, né, sempre ameaçando a virada da mesa. Então, uma situação dramática, ele está vendo que está perdendo e está jogando dessa forma, né, tão desbragadamente inconstitucional. E, Eleonora, a desfaçatez é tão grande, que as medidas só são válidas até o final do 31 de dezembro deste ano, e depois acabou, né? Acabou de jeito. E aí, vendo todo esse rito do Congresso aí da PEC, do auxílio do kamikaze, enfim, desta PEC agora de 41 bilhões que vai deixar na mão do governo, que antes não tinha dinheiro para pagar um auxílio decente para a população na pandemia, e agora tem 41 bilhões para fazer o que bem quiser, agora faltando a coisa de menos de 100 dias para a eleição, daquela frase lá naquela reunião ministerial, Eleonora, de passar a boiada, né? Porque a boiada continua sendo passada e ninguém faz nada. Assim, na cara dura. Então, dane-se a população. É chocante, né? A gente está vendo em várias frentes. Agora tem a lei dos agrotóxicos também, que eles querem passar a boiada. Eles vão aumentando a violência. Isso é uma coisa preocupante também, né? A gente está vendo esses assassinatos, né? O clima está cada vez mais tenso no país. Eles vão tentando colocar a população, espalhar o medo, que é o grande trunfo dele, e isso também é uma hipocrisia, essa questão dessa PEC, que eu chamo da PEC da ladroagem, pegando aí a expressão do Jânio de Freitas, é uma hipocrisia porque esses neoliberais que estão no governo, né, sempre dizem que não dá, que não pode gastar, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas para ter dinheiro, para comprar votos, para romper com a regulação eleitoral, tem. Quer dizer, é uma hipocrisia, é um escárnio às regras democráticas, é uma situação muito tenebrosa, mas eu acho que a população brasileira é uma população amadurecida,
né, já escolada com esses golpes, imagino que, embora possa ter efeito eleitoral, a população saberá distinguir entre o que é uma política que consolida direitos, que avança, e o que é uma medida totalmente estabanada, né, e que vai, como você disse, acabar em dezembro. Uhum. E, Eleonora, eu queria falar com você, já que a gente está falando da CPI, da CPI não, desculpa, da PEC e também do processo eleitoral, falando do processo eleitoral, como você avalia o papel dos militares nesse intermeio aí da campanha que a gente tem início logo mais aqui no Brasil para governo federal, mas também para governos estaduais? Os militares são a grande incógnita desse processo todo, embora, se a gente estivesse numa democracia plena, a gente nem deveria estar falando de militares em eleição, porque são dois universos que não deveriam se encontrar nunca, né? Os militares brasileiros, ou pelo menos o alto comando, né, e o ministro da Defesa, têm dado declarações muito ruins, né, de intromissão. O militar não tem que dar palpite sobre o processo eleitoral, até porque o ministro da Defesa, ele é ministro do Bolsonaro, por isso ele é um ministro com parte. Ele não pode se arvorar no direito de ter uma sabedoria, de ter um conhecimento, tecnologia, seja lá o que for, para interferir no processo eleitoral. A gente sabe que o Bolsonaro cotidianamente ataca o processo eleitoral no qual ele foi eleito todos esses anos. Agora as urnas não servem mais, precisam ter algum tipo de supervisão, de aprovação dos militares. Isso é um absurdo completo. O militar não tem que dar palpite em eleição. Agora, ele joga com isso para justamente tentar colocar a população e a sociedade, né, amedrontada. Os militares vão intervir, os militares não vão aprovar, o militar não tem que aprovar nada, e eu acho que já muitas parcelas da sociedade civil entenderam que é preciso barrar essa tentativa dos militares de interferir no processo democrático. O processo democrático, quem manda é o voto, são as pessoas, são os brasileiros que vão colocar o seu voto na urna agora em outubro, e ninguém, né, fora os eleitores, tem nada a ver com isso. Eleonora, o que né, chega aos nossos olhos e o que parece é que o desespero é tanto que envolve essa criação de narrativa através do medo, né? E aí a sociedade civil, entidades da sociedade civil, OAB, Congresso, até mesmo o Judiciário, forças de fora, por exemplo, agora, recentemente, a gente teve essa notícia essa semana, que o Congresso americano já está falando que se em caso de um possível golpe aí, vai reduzir investimentos, enfim. Ou seja, é uma criação de narrativa já parece que prevendo uma possível derrota, diante de tudo que vai acontecendo, dessa situação de caos, né? É mais ou menos nesse sentido? Eu acho que ele está de olho nas pesquisas, está vendo que ele perde em todos os cenários, que Lula ganha, né, em todas as pesquisas, em muitas já no primeiro turno. Então ele joga para jogar justamente no caos e na distorção das mentiras, na distorção da realidade, para tentar impor para tentar impor o medo. Mas ele não está conseguindo porque eu acho que a população, né, as lideranças da sociedade civil e mesmo os outros países têm muito claro, né, o processo de fascistização que o Bolsonaro quer implantar, e isso vai ter reação se ele for à frente nessa sua ideia, que é uma ideia fixa desde o dia número 1 que ele está no governo. Acho que só para reforçar, Eleonora, na verdade, toda essa atuação que ele está fazendo, atuação eu digo mesmo como se fosse um ator, né? De questionar as urnas, de fazer essa questão que você trouxe como campanha, que é o que parece mesmo, de comparar os preços depois da baixa do ICMS, tudo isso ele está fazendo nesse tom de desespero que a gente está analisando e, de fato, não está tendo resultado. Você acredita que esse continuará sendo a tônica até outubro?
de não ter resultado dessas ações dele? Eu não sei, porque eu acho que ele ainda tem um núcleo de apoio bastante forte, ele tem um apoio social, ele está fazendo esses movimentos para se descolar como responsável da crise, vai ter essa chuva aí de auxílios, se a Câmara aprovar. Então, eu acho que, embora a possibilidade maior seja, de fato, a eleição do ex-presidente Lula, não dá para achar que Bolsonaro está, digamos, fora do cenário, carta fora do baralho. Não, ele vai estar demonstrando isso todo dia, ele está na ofensiva e vai para a ofensiva, e pode ser que ele consiga aumentar os seus apoios. Algumas pesquisas já mostram, né, um crescimento de Bolsonaro até na população mais pobre, né, em algumas regiões no Sudeste. Então, eu acho que é cedo para descartar a hipótese Bolsonaro. Por isso é preciso que a sociedade se mobilize, né, para que a gente extirpe esse neofascista do poder e não considere que a eleição está decidida. Ainda não está decidida, e ele vai tentar de tudo, a gente está vendo, rasgando a Constituição, fazendo uma série de medidas, né, ilegais, e ele pode também partir para uma aventura que a gente não sabe onde vai parar. Então, acho que o alerta tem que estar constante, né, até a eleição e mesmo depois da eleição, né, e está longe ainda de estar pacificada essa questão eleitoral. Tem muita discussão, muita briga pela frente. Importante alerta aí, Loura, muito importante. Conversamos com Eleonora de Lucena, que é jornalista e editora do site Tutameia. Muito obrigada, Eleonora, pela sua participação. Eu é que agradeço o convite, muito obrigada, um abraço a vocês e um bom trabalho. Abraço. Um abraço.